No, you can't. There must be another way. Cara, eu tenho um negócio com um meme, que é do Harry Potter. Talvez você já tenha escutado. Não sabe o que é? Dá um Google no meme, é o seguinte. Harry Potter, meme, you can't, there must be another way. E a gente vai. Essa semana, uma amiga minha chamada Vitória me mandou um vídeo. Oi, Vitória. E eu bati o olho e eu me surpreendi na hora, porque eu tava falando de fracasso de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar antes. 2 frases me chamaram muita atenção. A primeira foi o título, que era como transformar o seu fracasso em sucesso. Quem não quer, né? Mas logo na hora já me veio, esse cara aí tá tentando vender alguma coisa que não é verdade, porque fracasso em sucesso todo mundo quer, né, meu campeão? Senão tava todo mundo bem sucedido. Aí eu falei, não, mas desgraçado, me pegou pelo título e pela curiosidade, então é óbvio que eu tive que ir lá clicar. Sucesso assim do nada. E a segunda frase que me surpreendeu já no vídeo foi a seguinte: as pessoas falham a entender que o sucesso é um caminho cheio de falhas. Primeiro que eu achei poético, segundo que eu achei muito interessante porque eu nunca tinha olhado pra falha, fracasso, seja o que for, dessa forma. Mas eu sou teimosa, tá? Então eu não tinha me convencido ainda não. Na mesma semana eu tirei tarô com um grande amigo meu chamado Daniel, que é incrível no que ele faz. E no meio da tiragem ele disse a seguinte frase, sem saber sobre esse contexto de vídeo que eu tinha assistido essa semana. Você já viu aquela entrevista? E eu fiquei assim, não, tem uma entrevista. Ele é um diretor teatral. E ele deu entrevista dizendo que ele provavelmente é o diretor teatral com mais fracassos na carreira. Isso me pegou porque era um cara super reconhecido. Como assim ele tem muitas falhas? Mas alinhou perfeitamente com a reflexão que eu tava tendo. Ele tava dizendo que ele tentou milhões de vezes antes de efetivamente ser reconhecido por alguma coisa que ele fez. Que ele já estava fazendo há muito tempo. Se alinha muito com isso, porque ele tá dizendo exatamente que o caminho foi feito de um monte de não. Um monte de coisa que não funcionou, entre aspas, né? Então, e aí ele fala que esse sucesso que ele adquiriu na vida dele não fez essa diferença no sentido de que não tornou ele mais ator, mais diretor. Ele continuou sendo a mesma pessoa que já estava batalhando esse tempo todo, só que agora as pessoas estavam vendo. Ele também diz que o fracasso e o sucesso são iguais justamente por causa disso, porque se o sucesso é feito de um caminho de fracassos, então quando você fracassa, você tá de fato falhando ou você tá construindo o seu sucesso? Quando a gente começa a pensar que tudo é questão de perspectiva, as portas, assim, ficam muito mais abertas. A gente começa a se cobrar, eu acho, um pouco menos. E também a se martirizar menos e entender que todo mundo passa por esse processo, principalmente no meio artístico. O fato da gente escutar isso o tempo todo de pessoas que já são muito bem-sucedidas, às vezes dá um pouco de angústia, né? Você fala assim, claro, mas você nessa posição, você já conseguiu. É óbvio que você vai dizer que você teve muitas dificuldades, mas você chegou. Então agora você tá falando de um lugar muito diferente do que antes. Só que é isso, acho que a gente demora a assimilar que uma pessoa que tem sucesso já estava traçando um caminho, provavelmente há muito tempo. Se a gente não estiver falando de herdeiros, eu acho que a situação é diferente, que a gente tem que lembrar que existe sim uma trajetória por trás das coisas e que a gente às vezes se coloca numa posição de tipo assim, a minha trajetória tá sendo um fracasso porque eu não cheguei ainda onde eu quero. Mas aquela pessoa que já chegou onde eu quero, ela conseguiu muito mais rápido que eu. Sabe, realmente me pegou muito, eu comecei a falar, gente, são coisas completamente diferentes. Se eu tô num caminho completamente diferente do que aquela pessoa, pode ser que ela tenha chegado antes, no lugar que eu queria, mas isso diz o quê sobre mim? E não diz nada. E eu nunca entendi isso. Porque é fácil falar, é fácil ouvir. Você fala, tá bom, legal, um dia a gente chega lá. Beleza, uma falha, mas... Sabe essas frases clichês sobre, tipo, fracassar pra você se sentir melhor? Mas eu realmente entendi porque eu tinha essa relação difícil com o não, assim. É claro que eu sabia que a partir do momento que a gente corre atrás dos nossos objetivos, é óbvio que tem uma possibilidade de falha. Sempre tem. Qualquer coisa, né? Pode falhar. Mas peraí, pra mim era simples. Ou você falhava, ou você tinha sucesso, não tinha nada no meio. Não era subjetivo, não tinha terceira opção. E aí eu acho que entra o que eu falei sobre interpretação. A gente erra, eu acho, em interpretar os nossos fracassos ou as nossas falhas e com uma narrativa que acrescenta pra nossa autossabotagem, muitas vezes. E também vamos combinar, né? A gente tá numa sociedade em que a gente fica condicionado a achar que uma vez basta. Então você vê milhões de entrevistas com as pessoas dizendo, um dia, poxa, eu larguei tudo e aí eu comecei e aí foi isso. E você fica assim, como assim você largou tudo? Como você largou tudo? Você se sustentava como? Como é que você fez isso? De onde é que você surgiu? Porque quando as pessoas falam dessa forma, parece muito que, tipo, simplesmente um dia caiu no colo a oportunidade da pessoa, ela tava na hora certa, no lugar certo, e ela nunca tinha tentado nada antes e simplesmente foi vista. E é claro que vão ter situações onde isso acontece. Eu acho que a Gisele Bündchen tem uma história dessa, onde ela tava no shopping e, sei lá, bateram um olho nela e ela foi recrutada, né, pra ser modelo, mas ainda assim
A carreira da Gisele Bündchen não se fez porque ela foi vista no shopping. Porque a gente esquece que são vários passos pra chegar em algum lugar. Não foi que ela foi recrutada e aí, pronto, ela era a maior top model do mundo. Tipo, não, teve um caminho todo e... É claro que fica mais fácil a partir do momento que você já foi visto, que você já está trabalhando com pessoas do mercado e tudo mais, que você já está envolvido na oportunidade, que tem alguém acreditando em você. Mas não foi só ser visto por alguém no shopping, entende? Muito provavelmente teve milhões de outras coisas por trás. Então, inclusive eu tenho que ler o livro dela. Então a gente fica condicionado a achar que tenta uma vez, não conseguiu, então desiste. Então falhou, então é um fracasso, então é uma merda, então desiste de todos os seus sonhos e nunca mais sai de casa. E eu não tô vindo trazer um papo coach, de verdade, porque eu sei o que é se sentir frustrado, o que é tomar um não na cara e você falar, cara, mas essa era a minha oportunidade. E eu entendo que quanto mais recurso financeiro, quanto mais privilégio, mais oportunidade você vai ter, né? E mais chances de tentar você vai ter. Mas eu acho que é interessante pensar por esse lado, que a falha é uma parte do caminho e não um final. Às vezes é um final de ciclo, pode ser um final de ciclo, pode ser assim, tá, isso aqui não funcionou, se encerrou da forma que precisava ser. A gente tá sempre fechando e iniciando ciclos. Então, particularmente, eu acho que a gente achar que não tem nenhuma relação entre os ciclos que a gente abre e fecha e a nossa evolução pessoal, eu acho ingênuo da nossa parte fazer isso. Tem até o caso da peça King Kong Fran, né, que foi feita por uma atriz que, poxa, saiu de um lugar completamente diferente. Ela disse lá na peça dela que ela não tinha nem dinheiro pra ir ao teatro. Agora ela tá apresentando no teatro que ela não tinha dinheiro pra entrar. Então, o que a gente tá realmente se contando? Qual é a história que a gente tá se contando sobre a gente mesma? Que a gente fracassou na primeira tentativa e que a gente nunca mais pode tentar por causa disso? Porque a gente recebeu um não, então a gente não é bom o suficiente? Nunca mais a gente pode tentar nada que a gente queira. Então, realmente, né, se a gente vai levar um não e vai falar, putz, tá vendo? Isso aí é uma confirmação de que eu sou um lixo em tudo que eu faço, começa a realmente perder o propósito na minha visão. E era uma coisa que eu fazia muito, por isso justamente que eu ficava triste o tempo todo, porque perdi o propósito fácil pra mim. Eu levava um não e falava, tá vendo? É isso, isso definiu a minha vida agora, e agora a minha vida vai pro cacete, só porque eu não consegui esse papel, eu não consegui essa oportunidade, quando na verdade não foi pro cacete, né? Eu ainda estou aqui, eu ainda estou atuando, enfim. Então é engraçado como a gente se conta, às vezes, uma historinha sobre a nossa queda, sabe? Então isso me irrita também com os papos coach, que é tipo assim, basta querer. Não, basta querer pra começar. Querer é o começo da coisa. Querer é o passo antes do primeiro passo. E eu digo isso pra qualquer coisa, não é só pra carreira, não é só pra carreira artística. Quando a gente quer mudar hábitos ruins, quando a gente quer perder peso, fazer mais amizade, ter amor próprio, qualquer objetivo que seja, o querer é só a instigada pra começar o processo. Claro que continuar um processo, sei lá, por exemplo, quero muito ser professora. Sim, você continuar querendo vai te motivar, né, óbvio. Mas, não é suficiente. E você querer e não conseguir também não significa fracasso. Então, o que é o fracasso em si pra gente? O que a gente se conta que é fracasso? Acho que uma coisa muito comum, principalmente a partir da minha geração pra frente, é que a gente não sabe se frustrar. Eu acho que a gente meio que trava quando a gente frustra, sabe? Acho que não existe tolerância a uma ansiedade muito grande, é uma sede muito grande, e por mais que seja legal ter essa sede em relação às coisas, às vezes também é movido por lugares muito sombrios nossos, que querem provar coisas pros outros, que querem se sentir validados, que querem fazer a vida valer a pena porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É um pensamento ansioso, baseado numa coisa que leva tempo. Então a gente para de estabelecer objetivos a longo prazo e fica se sabotando olhando pra uma coisa curta, dizendo, tá vendo, não funcionou essa coisa curta. E esquecendo também que a gente se comprometeu com um processo longo. A gente se desacostumou com a ideia de um objetivo a longo prazo. A gente precisa agora, a gente precisa amanhã, sendo que leva tempo, infelizmente. Acredite, eu gostaria que não levasse, tá? Gostaria de tudo amanhã, mas nossa, eu sei quanto eu odeio falhar. Eu sei ainda mais quanto eu me cobro como agiota pra poder conseguir as coisas, porque eu sei a importância que elas têm pra mim. Eu sei onde eu quero estar, eu sei que diferença que eu quero fazer. Mas aí eu chego num ponto que eu fico assim, gente, eu tinha que entregar meu melhor. Eu tinha que entregar meu melhor. O que é o meu melhor? O que é o meu melhor? Porque se eu tava cansada num dia, e eu apresentei o que eu podia apresentar, mas eu ainda assim fui e fiz, eu fiz o meu melhor. Não foi minha total capacidade, sim, mas foi o meu melhor. Então por que eu tô me cobrando pra, eu poderia ter dado mais? Você deu o que você pôde, tipo assim. Será que sempre que a gente não tá tentando, a gente não tá fazendo o nosso melhor? Sempre que a gente insiste em algo que a gente quer, a gente não tá fazendo o nosso melhor? Quando a gente aparece, quando a gente não se esconde, quando a gente luta pela parada, isso não é suficiente, não é fazer o nosso melhor? Porque tem que ser ideal, tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Tem que ser esplêndido. Parte do processo também é não
não ser esplêndido o tempo todo, porque o processo é humano. Difícil de digerir essa ideia, mas é verdade, o processo é humano porque a gente tá lidando com seres humanos. Ou seja, não vai ser perfeito. Nunca. Por mais que eu soubesse que falha faz parte da vida, eu nunca olhei pra ela como parte do processo. Nunca. Nunca olhei como um passo. Eu sempre ficava, não, isso significa algo definitivo pra minha vida. Essa falha aqui específica, ela define tudo. E aí? Tipo, essas pessoas que fracassaram milhões de vezes antes de chegar no objetivo, elas são fracassadas? Porque se você pegar os números, elas fracassaram mais do que sucederam. Então, e aí? É uma história de fracasso? A gente tem essa carga emocional que eu falei sobre o fracasso. É irreversível. Eu nunca vou conseguir reverter esse fracasso. Esse fracasso vai definir a minha pessoa, a minha imagem, tudo pelo resto da minha vida. Só que isso é muito extremo. Porque você sabe quantas vezes você fracassou. Às vezes o outro nem sabe. Às vezes o outro nem sabe aquele não que você tomou. Um fracasso pra dizer como é que é a vida toda? Gente, muita coisa. Lembro até hoje como eu ficava frustrada quando eu era criança, quando eu recebia não. E não era um não, tipo assim, mimada. Tipo, você não vai ter isso. Não era isso. Mas era mais no sentido de, tipo assim, quando eu repeti de ano, no 5º ano, eu fiquei muito frustrada. Porque eu falei assim, gente, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor e eu não passei. E é engraçado pensar como isso reverberou pro resto da minha vida. Essa mentalidade de, mesmo quando eu dou o meu melhor, não é suficiente. Então eu tenho que me esforçar mais, então eu tenho que me cobrar mais. E aí se criou uma mentalidade completamente tóxica sobre como eu não sou o suficiente pra poder me adequar às situações que eu quero. Gente, uma repetência de uma criança na escola, minha versão criança, vai definir toda a minha vida adulta. É por isso que a minha versão adulta não consegue lidar com frustração? Quando eu percebi isso, eu falei, calma aí. Peraí que eu já tenho muito tempo. Calma aí, olha quanta coisa veio depois disso. Acabou que não significou tanto assim, né? Não me definiu tanto assim. Na verdade, não me define em nada, pra ser bem sincera. Então, porque quando a gente se torna adulto, quando dizem um não pra gente, a gente leva como se fosse algo que vai dizer sobre a gente pra sempre. Pra eternidade. Que ele não vai dizer tudo que a gente precisa saber sobre a gente, porque a gente é um fracasso. Por que a gente deixa isso acontecer? E é claro, fracasso traz uma sensação ruim pra cacete. Eu não tô dizendo que é tipo, fracassei, yes. Mas tudo bem, terão outras, tipo, acontece. A gente fica angustiado, triste, desmotivado. Dá a sensação de que aquilo vai te acompanhar pra sempre. Parte vai quase tornar um rótulo na tua testa, né? Na minha opinião, a única coisa boa do tempo passar é que ele passa. Eu não quero mais ver o fracasso como um ponto de destino, mas eu sinto como um ponto de passagem. Essa palavra tem tanto peso e eu não sei se ela precisa ter. Até porque isso vai facilitar a sua vida, a minha vida. Fica mais fácil entender que faz parte, fica mais fácil se perdoar por você não ter feito nada de errado, por você ter entregue seu melhor, mas as coisas não terem funcionado mesmo assim. E todas aquelas coisas que não deram certo, não te desenvolveram de nenhuma forma, porque me desenvolveram muito, eu não sei. Nossa, como cada não me desenvolveu, e hoje eu olho pra esses não de uma forma muito interessante, que eu gosto muito de ter chegado a esse ponto, porque era muito difícil pra mim. Mas eu olho e falo, o que eu aprendi? Eu já busco, é o meu primeiro instinto hoje em dia. O que eu aprendi com isso? E eu sempre tenho uma resposta. E aí, isso é fracasso ou não? Porque pra mim não é. Até as trajetórias que terminam porque, entre aspas, não deu certo, não deixam de ser um fim de capítulo pra começar um outro. O sucesso, seja lá o que ele significa pra você, tudo isso é tão vendido pra gente como se todo mundo tivesse o tempo todo, como se a vida não fosse feita de fases, como se tudo fosse entregue pra todos o tempo todo, menos pra você. Mas a verdade é que faz parte do processo de todo mundo. Exponham as pessoas ou não. Será que a gente choraria dizendo que a gente é um grande inútil se a gente deixasse o café aguado um dia? Você acordou, fez café, deixou ele aguado. Você é um inútil por causa disso? Você é um fracasso por causa disso? Então por que a gente age como se os nossos fracassos fossem completamente determinantes do nosso valor? Tipo, amanhã vai ter outro dia. Amanhã você pode fazer outro café.